porque nós temos muitos assuntos para falarmos. E hoje eu vou trazer o Álvaro que vai falar para nós da declaração do imposto de renda e do livro Caixa Digital, que inclusive foi prorrogado, né, para junho. O Álvaro Santos, ele é especialista em agronegócio e daqui a pouquinho eu tenho um bate-papo com o Randolfo aqui na nossa bancada. Ele já está aqui conosco. Eu estou com o Álvaro Santos, ele é especialista em direito do agronegócio e o nosso assunto é sobre o livro Caixa. Primeiramente, o que é o livro Caixa, como que ele funciona? Ludmila, todos os anos os produtores, via de regra, precisam transmitir a declaração de renda. A declaração de renda nada mais é do que a informação que é prestada para a Receita Federal daquilo que o produtor comercializou ao longo do ano anterior. Historicamente, os produtores também têm que fazer o livro caixa físico, onde eles descrevem todas as receitas, todas as despesas e todos os investimentos da atividade. A partir do ano passado, a Receita Federal introduziu uma nova obrigação acessória para os produtores rurais, o chamado livro caixa digital da atividade rural. Esse livro caixa digital, ele traz todas essas informações, só que de uma forma muito mais detalhada. E ele será transmitido eletronicamente para a Receita Federal através do ECAC, que é o portal do contribuinte, que ele acessa via certificado digital. Então ele tem até o momento que ele vai entregar a declaração, ele entrega também esse livro caixa digital, esse relatório minucioso com todas essas informações. Quem tem essa obrigação de ter esse livro caixa digital? Os produtores rurais? Bom, o livro caixa digital, ele é obrigatório para todos os produtores rurais que no ano de 2019 faturaram valores superiores a 7 milhões e 200 mil reais. Então, todo mundo que vendeu grãos, carne, dentro do setor de avicultura, do setor de leite, que o faturamento total dele foi superior a esse valor, nesse ano, na hora dele transmitir a declaração de renda, ele também vai ter que, obrigatoriamente, transmitir o livro caixa digital de forma eletrônica. Aqueles que faturaram abaixo desse limite, caso queiram, também poderão transmitir, porque o livro caixa, é importante ressaltar, ele também pode se transformar numa ferramenta gerencial para o produtor, para ele ter um diagnóstico dinâmico da atividade dele. Para isso ele pode buscar consultoria ali com o contador, para ter tudo na ponta do lápis? Isso é a coisa mais importante hoje, Ludmila, que a gente tem orientado nossos clientes. O produtor rural cada vez mais percebe que o negócio dele é uma empresa a céu aberto. Com o livro caixa digital, ele acaba tendo uma maior convicção ainda dessa realidade. Então é importante ele buscar uma consultoria contábil que tenha know-how dentro do agronegócio, que tenha expertise, que tenha experiência com a realidade do produtor rural, que é uma realidade peculiar. Importante ele buscar também softwares de gestão, para que ele venha fazendo esse acompanhamento ao longo do tempo, ao longo do ano. O imposto de renda do produtor rural, ele não pode ser uma preocupação do produtor apenas no momento da declaração. Ele tem que ser uma preocupação que já vem ali ao longo do ano anterior. Ele precisa chegar no final do ano e já saber qual que é a estimativa do tributo que ele vai pagar no ano seguinte. Para isso, ele precisa de uma consultoria contábil muito eficiente, que tenha uma afeição aí com ferramentas tecnológicas e, se possível, uma assessoria jurídica também que atue nessa área do direito tributário. Em relação aos prazos, nesse cenário que a gente vive de pandemia, de quarentena, como que ficou essa questão da entrega desses prazos? Ludmila, o prazo previsto nas instruções normativas da Receita Federal é que o livro caixa digital seja transmitido juntamente com a declaração. Tradicionalmente, esse prazo é 30 de abril, todos os anos vem sendo assim. Nesse ano de 2020, por conta do coronavírus, dessa pandemia, dessa infelicidade que todos estamos passando, tanto o prazo da declaração de renda quanto o prazo para a transmissão do livro caixa digital foram postergados, quer dizer, foram adiados até o final de junho. Então, o prazo para ele transmitir a declaração de renda e do livro caixa,
é o final, é o dia 30 de junho. Mas é importante que o produtor rural não deixe essas obrigações para a última hora. Infelizmente, é um mal da nossa sociedade do brasileiro deixar, às vezes, porque prorrogou para fazer isso depois. Só que é muito importante ele tomar essas providências antes, porque o livro caixa digital ele traz obrigações muito mais detalhistas do que o livro caixa físico anterior. Então ele precisa, juntamente com a contabilidade dele, acertar essas informações o quanto antes. Por exemplo, antigamente o produtor não precisava informar de qual conta bancária que saiu aquele recurso para pagar aquele insumo. Hoje não. Com o livro caixa digital, ele vai ter que especificar que aquela semente, às vezes aquele garrote, se for um pecuarista, da onde que saiu o dinheiro para ele pagar o fornecedor dele. E se ele vendeu aquela produção, para quem ele vendeu e em qual conta bancária dele ingressou esse recurso. Então é muito importante não deixar isso para a última hora. Tanto é porque você citou que tem que ser um trabalho feito durante todo o ano. É realmente uma gestão mesmo da propriedade. Sem dúvida nenhuma. Essa gestão ela tem que ser feita ao longo do ano. Chegar agora, nessa época de transmitir essas informações e só conferir. Então o produtor rural, dentro do contexto do agronegócio 4.0, ele não pode deixar nada para a última hora. E ele precisa ter do lado um contador eficiente e um advogado especializado na área.